A partir de agora, você vai ouvir o programa do Citraeng. A voz do servidor. Informações do dia a dia dos trabalhadores e trabalhadoras do Judiciário Federal. A voz do servidor. Apresentação: Alessandra Barbosa, Carlos Cabeça, Davi Landau, Joana Dark. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, ouvintes aí. Começamos aqui o nosso programa A Voz do Servidor, um programa do Citraeng, Sindicato dos Trabalhadores da Justiça Federal em Minas Gerais. Citraeng abrange o TRT, né, Justiça do Trabalho, TRE, Justiça Eleitoral e Justiça Federal. É um sindicato aí cuja nossa base aí de servidores públicos federais, né, sempre atento, né? E o Citraeng é um sindicato de luta, que luta pelos direitos dos seus servidores, né? Dos servidores das justiças, e luta também pelo social, tem a luta para a melhora do mundo. É um sindicato comprometido, né? Com a vida das pessoas e com o crescimento, né? Também social e também com informação. Hoje, nós vamos ter aqui, né, o nosso amigo aqui, o Rodrigo Campanagnaci. Campanhati. Campanhati? É. Quase que eu acertei. Quase, passou perto. Advogado, filósofo, mestre em hermenêutica jurídica e direitos fundamentais, pós-graduado em direito penal. Ele presta assessoria aos filiados do Citraeng em causas criminais, trabalhistas e áreas do direito de família, comercial e outras. Sim. Se apresente aí para nós, Rodrigo, dá o seu boa tarde para os nossos ouvintes. Bom, senhoras e senhores, eu queria, de antemão, Cabeça, fazer uma saudação especial a todos esses ouvintes da rádio. Eu tenho certeza que eles são assíduos frequentadores do programa do Citraeng. E também estender esse meu abraço a todos vocês da coordenação. Dizer que o direito é muito difícil, né? O direito a própria simbologia da justiça, que é aquela mulher com uma venda nos olhos, né? Muitas das vezes o direito está muito distante. E eu, enquanto advogado, eu luto para trazer um pouco dessa pacificação social, eu luto pelo direito. Então, nesse sentido, eu, ao longo de um pouco mais de 20 anos, eu desempenho a minha atividade como advogado mesmo, raiz. Hoje eu faço parte do corpo jurídico do Citraeng, e isso muito me orgulha. E presto esse tipo de assessoria civil, criminal, trabalhista, inventários, a área de família e outras afins, né, junto ao sindicato. E como que é que o filiado tem acesso aí a esse departamento jurídico coordenado por você, né? Você chegou no sindicato tem um ano, mais ou menos, tem? Ou mais? Tem mais de um ano. Mais de um ano, né? Isso. E como que é que a pessoa quiser ir lá e conversar com você, tem que marcar, como que é? Inicialmente o servidor ele tem contato através da secretaria, né, do próprio Citraeng, faz contato com a Danúbia. A Danúbia faz um agendamento prévio quando ele precisa. Alguns, por mais que nós estejamos no mundo virtual, alguns têm um pouco de dificuldade ainda, né? Então eles preferem, um número considerável prefere um atendimento presencial. Então ela faz o agendamento presencial, uma vez por semana a gente atende presencialmente. Mas a grande maioria, na verdade, vai na modalidade remota. Então eles acessam, fazem um primeiro contato com o Citraeng, nos canais oficiais, nos telefones lá da secretaria, e depois eles entram em contato com o escritório especificamente, e aí a gente dá continuidade nas orientações e o que for necessário ali. E se for necessário, entra com o processo, como que é? Sim, o Citraeng tem um convênio, ele tem um convênio com o nosso escritório, então ele combina direitinho, a gente ajuiza ou faz a defesa ou revisa o contrato, presta esse tipo de assessoria para eles, né?
Obviamente que esse tipo de assessoria, ele é uma assessoria que o sindicalizado ele é subsidiado no caso de defesa efetivamente. Então ele tem o Citraeng, com esse convênio eles teriam ali um percentual que eles pagariam, né? Mas fora isso, eles teriam a assessoria jurídica. Hoje, em questão de direito, né? Questão de ações, né? Tem ninguém que não tem uma ação, porque é ação política, é ação de direito trabalhista, ação de consumidor, ação de confusão. Então, é muito vasto, né? Então, as pessoas necessitam mesmo, né? O Brasil, ele estatisticamente falando, ele tem um problema, né? Ele é o país, ou um dos países que mais judicializa no mundo. O número de advogados no Brasil, de faculdades de direito, é muito superior à grande maioria, né? Se não, é muito superior ao mundo inteiro. Só que eu gostaria até de fazer aqui um parêntese, porque é uma informação muito necessária e importante, cabeça, que foi até um objetivo principal do convênio firmado com o meu escritório, que é a assessoria jurídica para os policiais judiciais e os oficiais de justiça, no que diz respeito a todos os problemas que eles possam ter no exercício da função. Isso eles inicialmente, a preocupação da diretoria é justamente com a linha de frente, né? Porque eles estão em contato direto com as pessoas. Então, eventualmente, pode ter uma resistência, pode ter que parar na delegacia. Então, pode ter também uma defesa, né, de um juiz, de desembargador, da própria estrutura do fórum. Então, o policial judicial pode também, eventualmente, ter que usar o uso moderado das forças. Então, ele pode parar na delegacia. Então, pode ter que responder alguma coisa porque teve que agir no exercício da sua função. Então, ele teria essa assessoria jurídica. Obviamente que, nesses casos, é absolutamente sem ônus nenhum para o servidor. E e isso eu achei interessante também, que a preocupação do Citraeng, quando nós começamos, teve um processo licitatório, né, outros escritórios tentaram, mas quando nós começamos as negociações, as tratativas, eles ficaram preocupados com a questão da mulher. Então, consta também nesse convênio que a mulher sindicalizada, na eventualidade de uma violência doméstica, ela tem essa assessoria jurídica gratuita, 24 horas, e justamente para protegê-la, né, no momento que é mais necessário, que é no momento que ela é vítima de uma violência ali doméstica. Isso, e aposentado tem muito também? Olha, a gente tem uns problemas. Eu até acredito que seja uma matéria muito instigante para todos que estão ouvindo, que é com relação ao grande problema do aposentado hoje. Fora os crimes, que eles estão em situação de vulnerabilidade hoje com a internet, né? Muitas das vezes eles recebem links, eles são enganados por falsos sequestros, o golpe do falso advogado. Hoje eu já não me dou mais o luxo do meu WhatsApp pessoal de ter a minha imagem. É uma advertência que estão se passando por mim, que se passam pela minha equipe, pelas pessoas do meu escritório. Então a primeira mensagem, aquela mensagem automática olha, cuidado com o golpe do falso advogado. E a gente percebe, cabeça, que infelizmente a pessoa com uma idade mais avançada, ela está numa vulnerabilidade muito mais suscetível a esse tipo de agressão, né? Desse golpe. E também, e aí talvez seja um problema crônico, é que a pessoa o aposentado, na grande maioria das vezes, ele tem uma história de vida, né, toda, ou na grande parte, como sendo o arrimo de família, como sendo, e isso homem ou mulher, como sendo o provedor ou a provedora de toda uma família, de irmãos, sobrinhos, filhos, netos, né, o próprio marido. E essas pessoas, muitas das vezes, elas estão extremamente endividadas. Então, a grande maioria ou procura porque são vítimas de violência doméstica ou são vítimas, né, dessa
sanha, vamos dizer assim, dessas instituições financeiras maldosas, né? Que pegam, espoliam o contra-cheque. Então, na grande maioria das vezes, eles estão extremamente endividados, super endividados. Não, e a gente de mais idade, em que eu me incluo, a gente é testada diariamente. Eu recebo telefonema diretamente com pessoas que nem conheço e já começo a tentar fazer golpe, esse negócio. Eu quase caí, quase que eu fiz um Pix uma vez, porque você está trabalhando ali depressa, então você não tem, né? Aí me liga lá uma pessoa com a vozinha da minha filha, não sei o que lá, pedindo um dinheirinho. Não, peraí, Simone, eu tô aqui, daqui a pouco você me liga. Aí esqueci daquilo, aí passou um tempo, lá para meio-dia, pai, mas você não fez? Então eu falei, não fiz, vou fazer aqui. Aí a hora que eu entrei ali, aí no Pix tinha uma advertência, cuidado, por acaso eu li aquilo ali, aí que me caiu, porra, eu tô cansado de saber disso, agora eu caindo nessa aí, como que a gente faz? Porque eu conheço pessoas que caíram, assim, pessoas muito mais inteligentes que eu, que falam, mas como você caiu? É um trem difícil. Olha, isso que você falou é extremamente importante e eu espero que o ouvinte esteja atento. Porque, de fato, isso independe de grau de instrução. Claro que a pessoa, às vezes, não tem... quando eu falei a pessoa com uma idade um pouco mais avançada, não, obviamente que não é nenhuma forma de discriminação, não. É porque elas foram criadas, e aí agora você vai entender, num mundo real, no mundo dos átomos, no mundo em que essas pessoas, elas viviam a realidade, aquilo que elas presenciavam. E hoje elas estão numa migração de um mundo real para um mundo virtual. E elas não têm esse tipo de conhecimento, ou se tem o conhecimento é muito simples. Ali é o Facebook, é o WhatsApp, né? Então, elas têm uma vulnerabilidade maior. Isso é fato. Por mais que, claro, tem as exceções, mas são pessoas com uma vulnerabilidade, muitas das vezes, maior. Mas a questão esses golpes, eles caem em pessoas de nível mais variado. Da pessoa que não teve nem mesmo a alfabetização, àqueles doutores. Eu tenho um tio que caiu num golpe e ele é um dos maiores economistas do mundo, né? Ele é pós-doutorado, vários pós-doutorados no mundo inteiro. Ele caiu num golpe. Eu tinha ido a Brasília, estava retornando, ligaram para ele, se passando por mim, falando que eu tinha parado na estrada, que estava com dificuldade. Ele falou meu nome, nisso já foi o gatilho para que eles pudessem pegar dinheiro dele. Eu tenho uma cliente, até pelo convênio do sindicato, é uma pessoa muito lúcida, uma mulher de muita iniciativa, muito firme, que também caiu no golpe, e eles vão envolvendo, eles vão hoje, sabe qual que é um golpe muito famoso? É o golpe da OLX. Você anuncia, isso teve um caso também, você anuncia na OLX, cabeça, por exemplo, um carro. Você anuncia no OLX uma televisão, um computador ou uma mesa, né? Uma pessoa faz contato contigo, se passa por um suposto comprador e nisso ela começa a trazer aqueles gatilhos mentais e frases que elas sabem que a pessoa vai se envolvendo ali. E a pessoa, na boa fé, faz empréstimo. A pessoa é convencida a fazer empréstimo. A pessoa é convencida a transferir esse dinheiro porque supostamente a conta da OLX ou outras contas não estariam funcionando. Então elas entram no golpe. Como então, o que fazer quando você é vítima desse golpe? Que é o ponto principal. A primeira coisa quando perceber, entre em contato com a polícia militar, faça o boletim de ocorrência. Hoje você consegue fazer o boletim de ocorrência em caso de estelionato até virtualmente pelo site. Então você faça o boletim de ocorrência. Se tiver dificuldade, procure um advogado. Nos casos dos sindicalizados, obviamente que eles podem procurar o próprio sindicato, que a gente vai orientar como fazer isso. Mas
Tem que fazer o boletim de ocorrência e depois entrar imediatamente em contato com a sua instituição financeira. Por quê? Porque se você fez Pix para outra pessoa, esse Pix existe um mecanismo especial de devolução, que é o MED. Então, se você entra rápido, né, em contato com a instituição financeira, ela consegue bloquear essa conta e qualquer outro dinheiro que eventualmente esteja ali, só que é muito difícil, né? Quando você faz, eles já automaticamente distribuem aquele dinheiro, mas vai bloquear. E aí você tem ali uma compensação. E outra coisa, se porventura você utilizou o cartão de crédito, você vai ter que fazer faça o boletim de ocorrência, entre em contato com o cartão de crédito. O cartão de crédito, por ironia do destino, parece até ilusão, mas é o que a gente, na experiência, tem visto que é o que menos traz objeção em devolver o dinheiro ou cancelar a compra. Tá? Instituição financeira, quando é Pix, quando você faz empréstimo, você tem mais dificuldade. Aí tem que entrar na justiça. Não é fácil, né? E outra coisa também que vem preocupando aí todo mundo é o superendividamento das famílias brasileiras. Né? Pela sua experiência, de onde vem esse endividamento? Isso é fato, né? Existem fatores distintos. Nos casos da experiência que a gente tem com os nossos sindicalizados, o superendividamento ele está relacionado a um fator que eu já falei. A grande maioria das vezes eles são o suporte de toda uma família. Então acaba que eles vão sendo obrigados e convencidos pela facilidade que se tem com empréstimos bancários, oferecimento de instituições financeiras de crédito, e aí eles vão se endividando. Então, no caso dos meus clientes, a grande maioria, eu estou para te falar assim, uma estatística chutando para baixo, 92% são em razão dessa facilidade de se pegar empréstimos e vão renovando empréstimo. Então pega empréstimo para pagar empréstimo e fica num ciclo vicioso, né? E justamente porque tem toda uma família que depende, independentemente do salário que eles recebem. Agora, hoje também existe um fator muito crítico, que é a questão dos jogos. Algumas pessoas estão se endividando justamente para poder... Elas pegam dinheiro e muitas das vezes elas gastam o dinheiro do mês inteiro ou aqueles, né, benefícios que possuem integralmente em jogos de azar. Porque ele funciona tal como qualquer outro vício. Né? Cigarro, bebida, ele vai liberando uma quantidade de hormônios no seu cérebro que você não consegue parar com aquilo. Você sempre acha que vai mais, vai mais, vai mais. E esse ciclo vicioso é muito perigoso, então gera também o superendividamento. Eu gostaria só de fazer uma observação que é importante para você que está ouvindo. O que é o superendividamento? Superendividamento é aquela conduta operada, está prevista no Código de Defesa do Consumidor, que existem ações de superendividamento, que as pessoas ficam numa situação de vulnerabilidade financeira extrema. O que isso quer dizer para o ouvinte aí? É aquela pessoa que fica sem um mínimo existencial. O problema é que o mínimo existencial vai depender do juiz, que vai ter que interpretar o que é mínimo existencial. Pode ser que um servidor que, por exemplo, ganha um salário de 5 mil, o mínimo existencial dele seja R$1.000. Só que hoje, com base... Lembra da pandemia? E isso também é um efeito, tá? O pós-pandemia gerou efeitos muito severos na questão financeira das pessoas. Mas, lembra na pandemia? A pandemia, existem lá normativas, regras estabelecidas pelo governo federal, que o mínimo existencial seria aquele auxílio de R$600. Então, assim, se você estiver extremamente endividado, mas que sobra para você mais do que os R$600, pode ser que você não se enquadre, dependendo do posicionamento do juiz, na lei de superendividamento, tá? E mais um detalhe, na somatória, isso eu entendo que a gente precisa uma mobilização e por isso a importância do sindicato. A gente precisa entender que a mobilização social tem que chamar a atenção da justiça para um fato, que a lei, ela exclui aquelas dívidas que possuem garantia, por exemplo, dívidas imobiliárias,
Alguns juízes interpretam, inclusive, o empréstimo consignado não estaria. A gente teve problemas, de clientes lá, de sindicalizados, né, pessoas no sindicato, que não conseguiram se enquadrar no superendividamento porque não tinha o mínimo existencial, porque o empréstimo contava o empréstimo da casa própria que eles pagavam, empréstimos consignados. Então isso aí, você vai ter que procurar, o ouvinte, um advogado especialista. O sindicalizado pode procurar o próprio sindicato, porque agora a gente tem, inclusive, eu contratei especificamente um programinha para que eu faça essa análise financeira, porque inclusive eu tenho que apresentar, e isso é uma dificuldade, porque você tem que apresentar no superendividamento um projeto, um programa, mostrar para o juiz, olha só, como é que eu vou conseguir pagar em 5 anos a minha dívida, de que forma? Isso é difícil. Isso, muitas das vezes, a pessoa precisava até de contador. Aí eu te pergunto, uma pessoa carente, uma pessoa, né, sem condições financeiras, e até mesmo uma pessoa que é servidora pública, que às vezes recebe um valor mais expressivo, que está em superendividamento, mas não enquadrado na lei, ela tem dificuldade. Porque ela, sobrando R$1.000, ela vai conseguir contratar eventualmente um advogado, eventualmente um contador? Às vezes não. Então, lá no sindicato a gente já tem até esse programinha para fazer o cálculo. Agora, você ouvinte, que não é sindicalizado, mas que está numa situação de superendividamento, ou procura a Defensoria Pública, ou procura um advogado de confiança, pode procurar a PROCON, pode procurar, me parece que a Assembleia ou a Câmara, ela tem um setor específico para superendividamento. Então, esse setor, algumas instituições, algumas ONGs também, elas prestam esse tipo de assessoria. Então, você tem que procurar. A gente vê que a gente está aí no celular, olhando assim, aí você chega de noite lá, você vai ver algumas mensagens, algum Instagram, aí aparece 200 Instagrams falando, pô, se você tem consignado, liga para mim, porque você está levando manta, porque é aquela dívida que nunca acaba. O que você tem a dizer sobre isso? Eu sou um pouco... Eu sou do interior, né? Eu trabalho aqui em Belo Horizonte, mas eu sou do interior. E fui durante muitos anos presidente de uma comissão importante da minha cidade, que é a Comissão de Marketing e Empreendedorismo. E, nesse sentido, eu trabalho enquanto, né, membro da Comissão de Marketing, e eu trabalho junto com uma importante atuação da própria OAB, que é os conselhos de ética e disciplina. O advogado ele não pode fazer esse tipo de divulgação. O advogado não pode entrar em contato, vender o serviço como qualquer outra pessoa, como o seu Zé da esquina, que tem uma mercearia, o menino do Uber que nos trouxe. Não, eu não posso. O meu marketing é um marketing de conteúdo. E, infelizmente, a gente sabe que existem empresas especializadas, tem até um corpo jurídico, mas existem empresas que são especializadas, inclusive, em infringir, né, a próprio código de ética do advogado, mas mais, a LGPD. Elas pegam os seus dados. Como que os seus dados chegaram até essas pessoas? Como que elas sabem que você está superendividado? Como que elas sabem que você tem empréstimo consignado? Quem passou essa informação para elas? Então, assim, isso eu particularmente sou extremamente contrário a esse tipo de marketing. Eu acho que a gente tem que levar, igual eu tentei fazer aqui agora, eu espero que tenha sido entendido. Você que está superendividado, procure um advogado. Entendeu? É isso que o advogado tem que fazer. Não sou eu entrar em contato contigo e vender um serviço que você sequer sabe que existe. Não, é você que vai procurar uma assessoria. É nesse sentido. Beleza. Então, para a gente encerrar esse primeiro bloco aqui, eu gostaria que você falasse um pouquinho dos casos de herança, né? Porque herança é um pepino danado. O cara morre e fica preocupado lá com como é que tá as brigas por causa da herança lá. Eu vejo aí muita confusão, né, nessa área aí. Não é só herança, não. Vou te falar o seguinte, o divórcio também. Nossa Senhora. Né? O divórcio... Eu costumo falar... divorciar, não. Eu já sou. Eu costumo brincar, cabeça. Eu falo o seguinte, tudo começa no amor e termina no patrimônio, né? É uma confusão.
Bom, a questão especificamente da herança, a gente tem um problema hoje em dia no Brasil, que herança é caro. Muitas das vezes a pessoa está numa situação que ela não tem condições de arcar com os valores. Aqui em Minas Gerais, até pouco tempo atrás, claro que agora a gente tem uma reforma, né? Então, eu não sou tributarista, então eu ainda não posso te falar como que vai ficar, mas assim, a princípio, no que diz respeito à herança, pagava-se em Minas Gerais o ITCD, que é um imposto que se pagava para o Estado, 1%. Né? Eu ainda vou verificar para saber agora com a mudança do tributário se houve alguma alteração no ITCD. Acredito que até a princípio não, mas bom, se paga imposto para o Estado. Então, se você, durante a sua vida inteira, produziu patrimônio, quando você morrer, vai deixar uma parte do que você construiu para os seus filhos e um pedacinho o Estado vai pegar. E muitas das vezes, isso dá um dinheiro considerável, né? Então, a herança tem as suas nuances. Agora, o grande problema mesmo, fora o problema financeiro, que tudo gira em torno do dinheiro, né? Mas fora o problema financeiro, é briga de família. A briga de família é talvez o principal fator que atrase a justiça. Eu tenho um caso específico que ainda não acabou, ele tem mais de 20 anos no meu escritório, né? E é processo de inventário. Então, assim, a briga de família é o grande problema. E como solucionar isso? Hoje, a justiça ela está muito atenta. A justiça tardia não é justiça, senão injustiça. Então, hoje, eles têm centrais de conciliação e mediação, o Sejus, que faz um importante trabalho nisso. O próprio Poder Judiciário tem voltado muita atenção para esse ponto. Então, ele tenta as mediações, ele tenta as conciliações. Qual que é a diferença? Conciliação, ela é mais fácil. Chega numa audiência e você conversa e põe seus pontos e acabou. A mediação tem uma atuação mais efetiva de um terceiro, né? Aí ele pode conversar contigo isoladamente, comigo isoladamente e tentar chegar num ponto comum. Porque todo mundo tem um ponto que pode ceder ou não, né? E aí é nesse sentido que hoje o Poder Judiciário ele está indo. Eu conversei com uma advogada na data de hoje, especificamente hoje, e ela disse o seguinte: infelizmente, quem quer solucionar o seu problema tem que procurar esses meios de aplicação alternativos de justiça. Mediação, conciliação, arbitragem, porque o Poder Judiciário hoje, como a gente já disse no início, ele é muito demandado e isso traz um problema danado, como a gente diz lá no interior. Por quê? Porque, imagina, um juiz, ele não tem tempo para quase nada. Dependendo da vara, tem juiz que tem 15, 16 mil processos. Né? Uma petição inicial, dependendo, se for contra uma grande instituição financeira e tal, são petições iniciais, muitos documentos. Um processo de inventário que se arrasta ao longo de muitos anos, ele fácil vai chegar a umas 4 mil páginas. Como é que um juiz vai ter plena noção como que está andando esse processo? Então, assim, é uma dificuldade. Então, o melhor é tentar um acordo, né? Inclusive para que esse inventário ele termine rápido. Mas só mais um detalhe. Hoje o inventário e já é uma política justamente de desjudicialização. O inventário ele pode ocorrer, claro que tem que estar, deve estar assistido por um advogado, ele pode ocorrer num cartório. Então, fica um pouco mais caro, mas é muito mais rápido. Mas precisa que todos estejam de comum acordo. E no divórcio? Divórcio é Galo contra Cruzeiro, aí e você no meio lá, mediano, como que é o negócio? Ai, nossa senhora. Não, o divórcio é complicado, né? Eu, como carioca do Brejo, eu não estaria nessa briga, não. O meu time ainda é outro. O meu time é um outro time.
diga-se de passagem, é um time muito poderoso. Mas o problema do divórcio é um problema crônico também. Porque muitas das vezes, na grande maioria das vezes, você tem o patrimônio envolvido. Outras vezes, cabeça, você tem um menor, alguém inválido, né? Em casos... Antigamente era muito mais... era uma frequência muito maior. Mas em alguns casos ainda frequentes hoje em dia. Mulheres em situação de vulnerabilidade no que diz respeito a mulheres que nunca se inseriram no mercado de trabalho, a vida inteira elas tiveram ali uma obrigação e um importante serviço, porque é um serviço, mas um serviço doméstico que a sociedade infelizmente não reconhece, pelo menos não reconhecia esse tipo de serviço como um serviço nobre que é, né? A mãe é a célula máter da sociedade, é onde tudo surge, é da mãe. Então, e a mãe ali cuidando dos filhos, muitas das vezes, quando ela entra num divórcio, numa situação extremamente vulnerável, uma situação inclusive de violência patrimonial. Isso já é um link para um tema que a gente vai trabalhar, acredito, posteriormente, mas é uma situação de violência patrimonial. A mulher que não sabe nem quanto que o marido ganha. Uma mulher que precisa do marido para tudo, para comprar, inclusive, suas roupas íntimas, sua higiene pessoal, sua estética, sua beleza, depende do marido. Imagina uma mulher dessa entrando numa situação de divórcio litigioso, com filhos. E hoje, e eu te falo isso porque eu sou um pai atípico, eu sou um pai de uma menina linda, maravilhosa, mas uma menina autista. E algo que... Existem palestras, inclusive, no YouTube, na Câmara Municipal, eu dei palestras lá de Juiz de Fora, que eu falo que são mães que foram largadas pelos pais dos seus filhos quando descobriram o autismo. Sabe por quê, cabeça? E eu te falo porque eu passei por isso. Você que eventualmente tem um filho, que você percebe ou que foi diagnosticado com autismo ou outra... outra situação de atipicidade, neurodivergência que a gente fala, né? Pessoa com deficiência, que foi diagnosticado, a gente passa pelas fases do luto. Sabe o que isso significa? É a mesma coisa de você ter sido diagnosticado como alguém com câncer na família, ou você com câncer, ou alguém que perdeu um parente muito próximo. Primeiro você rejeita. Eu olhava para minha filha, um bebê lindo, maravilhoso, eu falava assim, gente, como pode essa menina ter alguma coisa, ser autista? Isso é mentira. Então você se revolta. Depois, você tem a barganha. Eu passei por essas fases. Barganhas. Não, Deus, por favor, Deus, cura minha filha, cura meu filho, porque cura do câncer e tal, mas no caso do autismo, cura essa criança. Então você faz a barganha. Depois tem a revolta. Não curou. Deus não existe. A cura não existe. A sociedade é ruim. Todos são ruins. O meu marido que me largou é ruim. Porque às vezes ele não sabe passar por aquela fase. A gente também não consegue compreender, né? E essa mulher, muitas das vezes, entra em depressão, entra em estado de desespero. E a última fase é a fase da aceitação. Que é aquela pessoa que está com câncer, que sabe que não tem cura e que fala, então, já que eu vou morrer, eu vou pelo menos morrer com dignidade nos últimos dias. É a mesma coisa. Já que não tem cura, não tem como eu resolver, eu vou lutar até os últimos dias para que pelo menos a minha filha ou meu filho tenha um futuro com dignidade. E só para finalizar esse primeiro momento, sabe qual foi a frase mais impactante que eu já assisti? Sabe, cara? Diga lá. Foi uma mãe dizendo que o maior sonho de toda mãe atípica, de todo pai atípico, no caso é toda mãe atípica, é morrer um dia depois do seu filho ou da sua filha. Sabe por quê? Porque o mundo é muito cruel. O mundo não está preparado. Então, infelizmente, o divórcio para essas mulheres é muito crítico. E elas ficam em situação de vulnerabilidade e elas não têm, salvo raras exceções em algumas cidades menores, cidades muito grandes,
às vezes tem um pouco mais de dificuldade, até tem ONG que ajuda, mas são pessoas em situações efetivamente de desespero e que a vulnerabilidade para elas, como eu já disse anteriormente, é latente. Excelente. Excelente, Rodrigo. Nós vamos ouvir uma música aí, mas antes, queria que você passasse para os ouvintes seu contato, desse pessoal que necessitar falar com você. Sim, eu gostaria então de deixar meu contato. Obviamente que as minhas redes sociais, o meu Instagram é o meu sobrenome, Campagnace Advocacia, né? @Campagnace Advocacia, é CAMPAGN de nadadeira ACCI, são 2 Cs, Advocacia. Então esse é o meu Instagram. E o meu telefone, meu DDD, eu sou carioca do Brejo, né? Então meu DDD é 32 99917 3065. Repetindo. Repete DDD 32. o Campagnace. Vou celular. DDD 32 99917 3065. Tome cuidado com o golpe do falso advogado, tá? E o meu Instagram é Campagnace, C-A-M de mamãe, P de pato, A, G de gato, N de nadadeira, A, CCI, Advocacia. Beleza. Vamos de música, Jane? Vamos aí com o Zé Cabaleiro cantando Telegrama. Olha aí, hein? Gente, vamos aí com o Zé Cabaleiro, né? Fazendo 60 anos, né? Que bacana. Você gosta do Zé Cabaleiro? Demais. Qual música você gosta? Assim, né? Essa aí? Essa. Então foi pra você mesmo. Então acho que foi você que escolheu, hein? Não ia te falar, não, mas a gente passou a pauta. Nós temos aí agora que falar. Antes eu vou mandar um abraço pro meu amigo Davi Landau. Você conhece o Davi Landau? Muito, muito, muito. Um abraço pro Davi. Davi tá lá no TRT. Aproveito e mandar um abraço pra Joana, pra Alessandra, né? E pro Goiatá, o Rubens Goiatá. E falar em Rubens Goiatá, vamos agora com bola fora, bola dentro e bola na trave. Um dos momentos mais esperados do nosso programa aí pelos ouvintes. Vamos lá? Fique agora com bola dentro, bola fora e às vezes bola na trave. Um pouco do cenário político com Rubens Goiatá. Boa tarde, queridas e queridos escutantes da Rádio Favela. Rubens Goiatá na área com mais um bola dentro e bola fora dessa semana no programa A Voz do Servidor do Citraeng. Bola dentro para o governo Lula, que encaminhou ao Congresso um projeto de lei da deputada Érica Hilton, que acaba com a escala de trabalho 6x1. Escuta, já aquela, né? Trabalhar 6 dias na semana e folgar só um, ninguém merece isso, né, gente? E o projeto também reduz a jornada de trabalho para 40 horas semanais, tudo isso, importante, detalhe fundamental, tudo isso sem redução de salário, né, gente? E esse projeto foi mandado pelo governo em regime de urgência, ou seja, o Congresso tem que votar, a bola está com o Congresso, viu, escutante? Vamos ficar de olho nesses caras aí do Congresso, né? É fundamental. O governo Lula está a favor disso, né, gente? Dos trabalhadores, mais tempo para o trabalhador e trabalhadora para ficar com a família, para lazer, para descanso, porque trabalhar é importante, é fundamental, mas a vida não pode se resumir a trabalhar, né, gente? A escravidão acabou, né, gente? Pelo menos teoricamente, né? Isso tem apoio, essa redução da jornada 6x1, tem apoio de mais de 70% da população. Agora, bola fora. Bola fora para quem não apoia. Quem não apoia? A direita e a mídia. E a grande mídia. Quem não apoia? O PL, partido dos Bolsonaro, do pai e do filho, do Jair, que está preso, e do Flávio, e do Eduardo. O PL não apoia o Centrão, a direita. A direita, gente, odeia os trabalhadores. Eles são a favor dos ricos, dos patrões. Lembra a conversa do Jair Bolsonaro, lá do governo dele? Ô, trabalhador, o negócio é o seguinte, se quiser manter o emprego, tem que aceitar perder direitos. É isso, entendeu? Ou seja, então para manter o emprego, você tem que ficar... Para manter o seu emprego, você tem que ficar num emprego que é quase uma escravidão, né?
tem que aceitar perder direitos. E o pastor Marcos Feliciano agora, na votação lá do Congresso, ele falou uma pérola, falou assim, olha, tem países que as pessoas trabalham até a exaustão. Isso é que é bom, trabalhar até a exaustão. Esses países são ricos por causa disso. Mentira, não é nada disso. O brasileiro não trabalha menos que outros povos, pelo contrário, né? E essa história de que o trabalho até a exaustão que faz a riqueza dos países, eu acho que faz a riqueza dos patrões. E outra coisa, eu pergunto, escutante, você acha que o nobre deputado Marcos Feliciano, do PL, partido do Bolsonaro, você acha que esse nobre deputado trabalha até a exaustão, escutante? Eu acho difícil, né? O deputado trabalha na jornada deles, 3x4, trabalha 3 dias da semana e folga 4. O nobre Marcos Feliciano, exaustão na pele, para não dizer em outro lugar, né? Exaustão na pele dos outros é refresco, né? É isso aí. E sempre, gente, é sempre aquele papinho safadinho da direita, dos patrões, quando se trata de propor direitos para os trabalhadores. Até podia ser, a gente até é a favor, o problema é que isso vai quebrar o país. Sempre o papinho safadinho. Abolição da escravidão, gente. Eu sei, é difícil, né? Mas é que o país está estruturado assim, então se acabar com a escravidão vai quebrar o país. Não quebrou. Férias. Quando instituíram as férias, na década de 1920, vai quebrar o país. Não quebrou. Leis trabalhistas, Getúlio Vargas deu as leis trabalhistas. Quebrar o país, não quebrou. Salário mínimo, vai quebrar o país, não quebrou. 13º salário, vai quebrar o país, não quebrou. Fim da jornada 6x1, a mesma conversa mole, né? Todas essas pautas, gente, foram defendidas, na verdade, pelos sindicatos, pelos trabalhadores organizados, pelos movimentos sociais, pela esquerda, tá? E eu vou lembrar mais uma coisa. Tem um papinho da direita aí, que o povo já não quer CLT. Saiu uma pesquisa da CNI, Confederação Nacional da Indústria, mostrando que a maior parte dos brasileiros, quase 40%, prefere emprego com carteira assinada e previdência social. Entre os jovens, essa proporção é ainda maior. Fica aí uma conversa, os jovens não querem CLT, não sei o que, não sei o que lá. Isso é uma parte dos jovens. Isso aí é campanha. Isso aí é conversa fiada, né? E falar em conversa fiada, a rainha da conversa fiada, que é a grande mídia não mostra isso, não vai mostrar essa pesquisa, não mostra, por exemplo, que o partido do Bolsonaro é contra o fim da jornada 6x1. A grande mídia é a grande passadora de pano, né? Eu já falei isso aqui, né? A grande mídia chega e o nome Flávio Bolsonaro, ela tira o Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro virou Flávio. Está sendo normalizado, tirou o sobrenome dele. E não é só questão de sobrenome, tirou o que ele é, porque ele é um bolsonarista. E aí a grande mídia agora está falando de bolsonarismo moderado. Gente, bolsonarismo moderado é igual bola quadrada. Você já viu bola quadrada, escutante? Caso você veja uma bola quadrada um dia, eu vou passar a acreditar também em bolsonarismo moderado. Até lá, não. Gente, uma outra bola fora rapidamente aqui, eu já falei muito sobre isso, a questão das bets, um absurdo. É um absurdo, gente. E saiu uma pesquisa aí falando que as bets são as maiores responsáveis pelo endividamento dos brasileiros. Tem muita gente se endividando, tem muita família, tem muito sujeito jogando nas bets escondido da própria família. Isso é um absurdo, gente. Nós temos que regular essas coisas de bet. Eu, por mim, tinha que acabar mesmo, sabe? Bom, e bola na trave, gente, para o começo da reação do governo Lula e da militância de esquerda à mobilização dos bolsonaristas nas redes, contando com o apoio da mídia. Os bolsonaristas já estão mobilizados nas redes há muito tempo, usando IA, inteligência artificial, usando fake news. Tem influenciador bolsonarista na rede que não existe, é a criação da IA. Tem site de fofoca na rede que, na verdade, é uma fachada para propaganda bolsonarista, né, gente? Então, assim, eu acho que começou a cair a ficha. Olha, nós temos que nos organizar desde já, porque, galera, se o bolsonarismo voltar, tá, nessas eleições agora, ele voltará muito pior. E por último, só lembrar mais uma coisa.
com essa questão da IA, a IA cada vez mais desenvolvida, com vídeos cada vez mais parecendo verdade, nós vamos ter à frente do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, na eleição desse ano, o ministro Cássio Nunes, que é um bolsonarista. Já imaginaram a coisa? Então, gente, a bola está com a gente, vamos nos mobilizar, ok? Um abraço a todas e todos e até a próxima. Você está ouvindo o programa do Citraeng, com a apresentação Alessandra Barbosa, Carlos Cabeça, Davi Landau, Joana Dark. Esse aí foi o Goitacá, Rubens Goitacá, Rubens Goiatá. Tô trocando as bolas aqui. Mas é isso aí. Mas isso é justificável, sabe por quê? Depois de um nome tão difícil igual o meu, confunde a cabeça de todos. Não, o seu é difícil mesmo. Você complicou a coisa aqui, mas deu certo, né? Mas aí a gente não, conversando, né, com você, advogado e tal, a gente não pode deixar de falar de uma coisa aí, né, que hoje é que está acontecendo no nosso país, que é a violência contra a mulher, né? Feminicídio. E tá num negócio incontrolável. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso aí, né? Que é uma violência doméstica, feminicídio, como que é assim o caso, o que a mulher tem que fazer, atendimento policial. Dá um panorama para mim nisso. Bom, este é talvez um dos assuntos mais sensíveis hoje da sociedade brasileira. Um dos assuntos que mais preocupam não só o Citraeng, não só a mim, mas eu acredito que a todos que querem um Brasil melhor. Eu não sei se você já ouviu falar, Carlos Cabeça, numa teoria que isso é uma coisa que eu ensino para meus alunos e eu me ensinava para meus alunos e eu sempre tive muita preocupação. Não sei se você já ouviu falar do chamado efeito Werther de Goethe. É uma obra em que existe um autoextermínio. E esse autoextermínio desse livro estimulou o autoextermínio de inúmeras outras pessoas. Quem gosta de neurociência e estuda neurociência sabe que existe, infelizmente, uma psicologia reversa, que vou dar um exemplo simples, você não vai pensar num elefante cor-de-rosa. Por mais que você faça um esforço, você acabou de pensar. Quem está na rádio provavelmente acabou de imaginar um elefante cor-de-rosa. O que isso quer dizer? O cérebro, ele não é formatado, criado para interpretar o não. Então, quando você fala não pode, acaba que ele pensa e depois ele fala, não poderia ter pensado naquilo. Qual que é o grande problema hoje que eu vejo, Cabeça? Infelizmente, existe uma epidemia, pelo menos revelada e potencializada pelas nossas meios de informações, pelas nossas mídias tradicionais. Por quê? Eu trabalhei muitos anos com um juiz, estagiário desse juiz, sou amigo muito particular dele, e ele falava o seguinte: o sangue, ele chama a mídia, ele chama a atenção das pessoas. O grande problema que eu vejo hoje, fora a violência e o machismo também estrutural, a violência masculina, e justificado por vários fatores. Eu sou muito mais forte do que as mulheres que estão aqui dentro. Você é muito mais forte do que elas. Capacidade muscular, hormonal, o índice de agressividade, esses fatores biológicos, não só biológicos, princípio biológico também, tá? Mas fatores biológicos, eles potencializam essa agressividade. E qual que é o grande problema? Por que eu falei do autoextermínio? Por que eu falei do efeito Werther? Infelizmente, e todos vocês que estão nos ouvindo vão perceber, se não perceberam, já perceberam, se não perceberam, vão perceber daqui para frente.
Infelizmente, hoje você noticia a violência em todos os seus detalhes. Mas você não mostra a punição. Esse é o grande problema. Você mostra o crime. Lembra da psicologia reversa? Isso, infelizmente, acaba fora também o machismo mesmo, que as pessoas estão inseridas numa sociedade machista. Uma sociedade que esse machismo, ele, obviamente, é um machismo que mata. Só que eu vejo também um estímulo velado à agressividade. Você, ao invés de publicar, e essa é a minha luta de anos, são anos eu falando, inclusive no podcast da OAB que eu faço parte, e eu sou o host lá, eu falo, você tem que mostrar a punição, não é o detalhe do crime. Por mais que gere curiosidade, o detalhe acaba que estimula aqueles maus a cometerem aquele crime e estimula aquelas pessoas que eventualmente já têm uma tendência à agressividade a cometer o crime, porque ele não vê a punição. Se o efeito do direito penal, o direito da pena, não é pena da pena de galinha de escrever, não. Pena vem se escreve poena, né? Mas é pena. Pena vem do latim de chicote. O chicote do Estado, né? A penitenciária é onde a pessoa vai purgar aquele seu erro. A penitenciária, a cela, é o sistema celular, o sistema em que o indivíduo vai ficar isolado. Hoje já não fica mais isolado, né? O sistema prisional é um grande problema na nossa sociedade também, né? O próprio Supremo Tribunal Federal julgou que é um estado de coisas inconstitucional. Mas a grande questão por que eu estou falando? O direito penal, ele tem uma obrigação. Um dos critérios exemplo. Eu puni aquele que atacou a sociedade. O outro é retribuir aquele infrator, pelo menos minimamente, aquele crime que ele cometeu. Obviamente no Brasil a gente não tem pena de morte, não tem pena perpétua, né? Mas que no meio acadêmico a gente discuta em determinados momentos, né? Mas, doutor, eu quero tocar num ponto aí. Claro. Com relação a essa pena, infelizmente, acontece muitas vezes de nós vermos, como aconteceu recentemente, um rapaz que estava bêbado dirigindo um carro, ele matou um motoqueiro e ele pagou 49 mil reais e foi solto. Sim. Cadê a punição? Cadê a pena? Cadê o exemplo da pena? Eu entendi. Vejo a sua indignação, o anseio de todos que estão vendo, que estão ouvindo, quem eventualmente está nas redes sociais, que venha a ter contato com a gente também. Eu entendo a sua indignação. Eu, enquanto advogado, sou até proibido de analisar um caso específico, porque eu não tive contato com os autos. Mas o fato dele estar bêbado vai depender de um elemento específico. Eu tenho um caso em São Paulo que a gente está defendendo. O indivíduo, ele bebeu, ele estava conduzindo, ele atropelou e 2 pessoas morreram e várias ficaram feridas. A tese de defesa era homicídio culposo. Isso é uma coisa. O doloso, que é diferente, inclusive, do feminicídio. Feminicídio, eu quero matar e eu vou matar a mulher. Era o assunto, que a gente vai voltar daqui a pouco. Mas, nesse caso específico, vai ter que graduar a análise dos atos praticados por esse indivíduo. O que ele fez para que o resultado seja aquele. Para que o julgador ele possa interpretar. Não, ele tinha a intenção de matar. Deu para entender? Existe uma diferença entre um homicídio culposo e um homicídio doloso. Não quer dizer que todas as pessoas que bebam, elas estão com a vontade de matar. Eu entendi, mas falando com relação a esse quadro de pena, sim, com relação, por exemplo, à questão da Lei Maria da Penha, há vários casos em que o homem estava com a tornozeleira
e ele se aproximou da vítima e a matou. Sim. E cadê a pena? Vamos lá. Hoje, no direito penal, existe uma regra. A regra é a liberdade. A exceção é a prisão. Essa é a regra. Durante o curso do processo, né, você não tem ali a formação do que a gente chama da culpa. Você não é culpa do homicídio culposo, não. É culpa no sentido o seguinte: esse indivíduo ele deve ser responsabilizado. Então, a regra é: esse indivíduo só pode ser preso depois de respeitado o devido processo penal democrático. Ao final, contraditória, ampla defesa e tal. Porque até então ele é um suspeito. Isso, você entendeu. É um eventualmente, existindo ali, né, critérios objetivos e subjetivos que o juiz vai analisar, ele pode mandar prender. Só que a prisão no curso do processo é a exceção, não é a regra. Ok? O juiz ele tem que ser técnico. Esse é um grande problema. Ele tem que ser técnico. Um problema não. É democrático isso. Ele tem que ser técnico. Ele não pode ser um juiz que vai simplesmente pelo clamor social. Então, esses casos específicos a gente tem que analisar com calma. E aí, até deixo aqui, se você aceitar, eu posso fazer virtualmente, se for o caso, e a gente pode vir e bater papo o dia que você quiser, eu estarei à disposição. Só que eu queria só finalizar, cabeça. Eu quero finalizar para dizer para você, ouvinte, mulher que está ouvindo. Existem redes hoje de apoio. O grande problema é que essa rede às vezes demora para atender. Esse é um grande problema. Justiça tardia não é justiça, senão injustiça. Mas existe uma rede de apoio, né? Nós temos uma vara especializada, ou varas especializadas nos fóruns para violência doméstica. É o tipo de processo que tem prioridade na tramitação dos outros. Você possui medidas protetivas. E você, mulher, eventualmente você pode sequer saber que está sendo vítima de uma violência doméstica. Existem vários tipos de violências domésticas. Violência psicológica, violência moral, que é diferente da violência psicológica. A violência moral é calúnia, difamação, injúria, né, que ataca a sua honra, aquilo que você pensa sobre você, aquilo que as pessoas pensam sobre você. Você tem a violência patrimonial, violência sexual. São os crimes contra a dignidade sexual, muitas das vezes, não é não e acabou. Você tem crimes ali, físicos mesmo, aqueles crimes de feminicídio, lesões e outros tantos, bullying, né? Então, nesse sentido, eu gostaria de dizer a você que você não pode se sentir sozinha. A força está na união. Obviamente que eu faço um pedido também. Não quer dizer, a advertência que eu estou fazendo aqui, que muitos homens são violentos, não quer dizer que todos serão. Quer dizer que todos têm essa personalidade voltada ao crime contra a mulher. Existem homens que são sensíveis, sim, à causa feminina. Então a gente também não pode, muitas das vezes, simplesmente trazer um discurso de misandria, que é a aversão completa ao homem. Não. Mas que a misoginia existe, que a mulher é vítima, e ela não pode se sentir sozinha. Elas têm que estar ao lado de outras mulheres e atrás delas, ajudando os homens. E é nesse sentido que eu agradeço aqui a todos vocês que me ouviram, a todas vocês mulheres, a todos vocês homens, aos sindicalizados, às sindicalizadas, à diretoria, à coordenadoria do Citraeng, e a você, Carlos Cabetas, que foi um host, que foi um amigo aqui, que me aceitou, que conversou e me deixou muito mais confortável de trazer algumas informações para essa rádio que é muito importante para a comunidade. Isso aí, gente. O negócio, quando é bom, acaba rápido. Nós chegamos ao final aqui, né? Agradecer Rodrigo, Jane, Rosana, eu e
chamar vocês para a próxima quinta-feira, no mesmo bate-horário. Um abraço para todos. Valeu, Jane. Você ouviu o programa Citraeng, a voz do servidor.